Olá, queridos alunos, o meu nome é Leonardo Inocêncio, eu sou quase professor, eu faço licenciatura em Ciências Biológicas e hoje eu trago essa pequena aula para falar um pouquinho de heredograma. Você que está estudando genética, esse é um material complementar para vocês. Isso cai bastante em vestibular, em provas e é bem importante ficar ligadinho nele. Então eu coloco aí mapeando os fenótipos da nossa família, da minha e da sua, tá certo? Vamos definir então heredograma. Heredo, a gente lembra então aí de herança, né, o que a gente adquiriu. E grama, a gente vai lembrar então aí dessa parte da grafia, dessa parte registrada. Então é um gráfico de características genéticas, né? A genética não é a herança adquirida, então é uma representação de um gráfico que conta a história de uma família. Tá? É muito próximo de uma árvore genealógica. Sabe aquela árvore genealógica que tem seus pais, seus avós, seus bisavós? É a mesma coisa, só que vai retratar um determinado fenótipo, ok? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. O heredograma tem essa carinha aí, não sei se vocês já viram. Vamos aqui. Todo quadrado no heredograma representa alguém, um indivíduo do sexo masculino. E todo círculo representa um indivíduo do sexo feminino. Então aqui a gente tem um casal que originou 3 filhos, tá certo? E aqui outro casal que originou 3 filhos. Esse outro casal que originou 5 filhos. Aqui a gente usa os algoritmos romanos para separar as gerações. Então primeira geração, segunda geração, terceira geração. E a cada linha a gente representa com um número arábico, 1, 2, aqui 1, 2, 3, 4, 5 e aqui do 1 ao 8. Isso é para a gente localizar. Por exemplo, eu quero saber qual é o indivíduo da terceira geração número 5. Olha lá, terceira geração número 5. Olha, é um homem, tá certo? Então, nós vemos assim, para a gente se localizar, possui essas numerações. E aqui nesse caso, os homens normais são representados em quadrado branco e os homens afetados são representados em quadrado completo, tá? Pintado de preto. E a mesma coisa para as mulheres. Círculo branco, né, redondo aqui, branco, é uma mulher normal. E o círculo aqui preenchido da cor preta é uma mulher afetada. O que significa ser afetado? Possui essa característica genética. Daí tanto pode ser doença ou pode ser uma característica que a gente quer abordar. Por isso que a gente sempre tem que prestar atenção no que o heredograma traz. Sempre vai ter uma legenda o heredograma, sempre. Sempre abaixo vai ter descrito o que significa as colorações. A gente vai ver logo mais. Aqui temos o outro heredograma. Lembra, ali o afetado estava colorido por inteiro. Aqui nesse caso, o afetado tem um xizinho. Esse xizinho representa o daltonismo, nesse caso. Esse homem tem o daltonismo e ele não passou para os filhos. Só que a filha dele passou para o filho dela. E o que é isso? O daltonismo ele é associado aos cromossomos sexuais, o cromossomo X. Lembra? A mulher é XX e o homem é XY. Então, esse daqui tem o cromossomo X com esse gene que dá o daltonismo. Já essa mulher, né, essa menina que nasceu do cruzamento, ela recebeu um X bom da mãe. Então, ele recebeu o X do pai, que não era tão legal, e o X da mãe. Só que ela não desenvolveu o daltonismo. E olha aqui, ela teve vários filhos. E teve 2 meninos, 2 do sexo masculino, que apresentou essa doença porque pegou provavelmente esse cromossomo X que tinha esse gene para o daltonismo. Notem que é diferente esse gráfico representado do outro. O outro tinha disposto as gerações, geração primeira, segunda e terceira. Aqui não existe isso, mas também a numeração é diferente. Aqui tinha 1, 2, era por linha. Estão vendo? Que começava 1 em cada linha. Aqui nesse caso, não tem as gerações, mas a gente sabe que essa primeira linha é a primeira, essa é a segunda, e essa é a terceira e essa é a quarta.
E os números arábicos, eles são progressivos, então não termina por linhas. Ele continua do início ao final, ó. Começa no 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 12. Tá certo, gente? Então, pode ser representado tanto desta forma quanto da outra. Hoje em dia utiliza-se mais essa. Pode ver que é um pouquinho mais antigo até esse, mas os dois são válidos. E aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês sobre o sangue real inglês, de ser um sangue não tão bom assim, vamos dizer, porque a família inglesa tinha uma doença genética que a gente chama de hemofilia, que é o sangue começa a se coagular, não tem uma proteína específica que é anticoagulante. Vamos dizer assim, não tem a proteína que deixa o sangue fino, que afina o sangue. Ó, vamos ver aqui. A Rainha Vitória, primeiro vamos ler a legenda, né? Esqueci. Vamos ler a legenda. Então, o quadrado preto é um homem com hemofilia, tem a doença. E o quadrado cinza é um homem que não tem a doença, é um homem normal. A mesma coisa aqui, ó. A bolinha vermelha é uma mulher com a doença, portadora da hemofilia. E a bolinha branca é uma mulher normal. Olha que a Rainha Vitória, ela tinha hemofilia. E alguns filhos dela apresentou também, ó. A Alice apresentou, o Leopoldo apresentou, a Beatriz. E os filhos deles apresentaram também. E provavelmente os filhos dos filhos deles também, tá? Porque fica aí na parte genética. Então a gente vê uma curiosidade aqui, vocês veem como é representado também de outras formas o heredograma, aqui já com as legendas coloridas. E agora eu convido a você a fazer o seu próprio heredograma. Não necessariamente vai apresentar uma doença, tá, gente? A gente pode colocar uma característica, um fenótipo. Vamos colocar das nossas orelhas. Tem pessoas que a orelha é colada ao pescoço, esse lobo aqui que a gente fala da orelha. E tem pessoas que o lobo é separado. É recessiva quando é junto, azinho, azinho, e quando apresenta pelo menos um alelo dominante, ela é separado. Então, azão, azão ou heterozigoto mesmo que apresenta um dominante. Tá ok, gente? E eu convido a você a fazer esse teste, pelo menos na sua família, para ver quem é recessivo e quem é dominante. Então, se você tiver contato com seus avós, com seus pais e seus irmãos, você consegue fazer esses simples heredogramas de 3 gerações. Se você não conseguir fazer com os seus avós, você pode fazer só com os seus pais e seus irmãos, tá certo? Então, vamos lá, vamos definir aqui que a gente vai preencher o quadrado e o círculo da pessoa que for recessivo de vermelho. Vamos pintar de alguma cor diferente os que apresentarem essa característica, tá ok? Eu espero que vocês façam essa pesquisa e dê uma devolutiva para a gente. Não se esqueça, os homens, eles são sempre representados à esquerda e as mulheres à direita. Vamos notar aqui brevemente, olha, o homem aqui, ó, da primeira geração está representado à esquerda, aqui também à esquerda e aqui também à esquerda. E a mulher à direita, está vendo? À direita e à direita. E depois disso, os filhos, né, que provém é de acordo com a idade também da esquerda para a direita. Então aqui, ó, a Vitória é mais velha que o Eduardo é mais velho que a Alice é mais velha que a Beatriz e assim por diante, tá? Então é representado também do mais velho ao mais novo em idade, em nascimento. Então a Vitória nasceu primeiro e a Beatriz nasceu por último, tá certo? E a gente precisa numerar de novo com os algarismos, seja dessa forma, colocando as gerações e as linhas, 1, 2, geração, 1, 2, 3 de novo, geração, 1, 2, 3, ou assim, se colocar a geração, só que colocando os números de forma progressiva. Aqui começa no 1, depois 2, volta lá para a esquerda, 3, 4, volta para a esquerda, 5, 6, 7, 8, até o final. Tá ok, gente? E não esqueça da legenda, que é muito importante. O que você está retratando? O lobo da esquerda, se ele é recessivo, se ele é dominante. Tá ok, gente? Aqui eu trouxe, você pode encontrar heredogramas aí com mais símbolos, né? Não só o feminino masculino e o afetado. Sexo indefinido. Por exemplo, eu quero falar de um indivíduo só que tinha irmãos. É um exemplo que ele tinha 4 irmãos
do sexo masculino e 2 irmãs do sexo feminino. Então, para eu não colocar essa quantidade de quadrados, essa quantidade de círculos, a gente coloca aí a quantidade de irmãos que tem, só que sem, com a quantidade que existe, beleza? Aqui, casamento, aqui se aconteceu algum acasalamento fora do casamento, aqui se divorciou. Isso daqui a gente encontra bastante também, que é quando são parentes, ó, consanguíneo. Quando a gente vê consanguíneo, é que parente tem a genética próxima. Então, para ter uma variabilidade ou para desenvolver uma doença genética, é muito mais fácil, tá? Aqui gêmeos monozigotos, idênticos, podemos dizer assim, e aqui dizigóticos, gêmeos diferentes. Tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Isso cai muito em vestibular, muito mesmo em provas. É bem importante saber o heredograma, a respeito do heredograma, como interpretar eles. Eu espero que vocês tenham compreendido e espero vocês na próxima aula, tá ok? Um grande abraço e tchau, tchau.